Fala aí galera, tranquilo? Então, nesse vídeo aqui, a minha intenção vai ser relatar para vocês a minha história de estudos para concurso. Como eu cheguei até aqui, que não é grande coisa, né? Grande merda o que eu fiz, mas como tem muita gente que me procura, pede orientação, e quando eu digo muita gente, cerca de 30 pessoas por mês, 40 às vezes, e eu percebo que muita gente está desorientada aí do que fazer da vida, enfim, e às vezes até acha que eu sou algum guru, que eu vou dar alguma orientação mágica, e eu venho nesse vídeo contar para vocês um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui, para de repente ajudá-los de algum modo, de alguma forma, vocês terem uma história para enriquecer a imaginação de vocês, beleza? Então, estamos no ano de 2019, eu tenho 27 anos, tranquilo? E a minha história com concursos começou aos 13 anos. Eu fiz um rascunho aqui, vou dar uma colada de vez em quando. Aos 13 anos, no ano de 2005. Até os meus 12 anos de idade, eu nunca pensei em concurso, nunca parei para estudar, eu gostava mesmo era de assistir desenho, soltar pipa, enfim, essas coisas. Mas aí quando eu tinha 12 anos, no ano de 2004, um amigo meu comentou que existia prova para FATEC, para Cefet, que eram as escolas técnicas, né, na época, e que poderia fazer quando estivesse na 8ª série. Naquele ano eu estava na 7ª série, do ensino fundamental, e aí eu já comecei a mentalizar, poxa, ano que vem eu vou estudar para a FATEC, para o Cefet. E assim foi. No ano posterior, em 2005, eu estava na 8ª série e decidi que queria fazer a prova para a escola técnica. Por algum motivo eu queria fazer o ensino médio numa escola técnica, porque o meu pai falava muito que era bom ter um curso técnico de edificações, eletrotécnica, enfim, essas coisas aí. E eu entrei num cursinho chamado Maria Valim, ali em Nova Iguaçu. E lá foi quando abriu a minha mente para essa coisa das provas, das matérias, enfim, principalmente para matemática. Eu vi o professor explicando regra de 3, juros, geometria plana, calculando área de quadrado, área de triângulo. Eu já tinha uma certa afinidade com matemática, eu não era bom, não tirava as melhores notas, mas não via nenhum problema, eu gostava de fazer conta. E ali a minha mente começou a florar mais para matemática. Não fui um aluno brilhante no curso, enfim, foi uma experiência ali que eu vivi. Ao fim do ano eu fiz as provas da FATEC e do Cefet. A minha maior vontade era passar para o Cefet, não lembro porque, parece que era mais difícil e tal, mas só passei para a FATEC. Para a FATEC eu passei em último lugar para o curso de eletrotécnica. Passei assim na sorte, porque eu não estudava outra coisa a não ser matemática. E para o Cefet eu não passei, que foi uma frustração para mim. Cheguei a fazer a prova era discursiva, foi a primeira prova discursiva que eu fiz, uma prova de matemática e uma de redação, não lembro direito. Não mandei bem, enfim, ainda não sabia como estudar para concurso, não sabia como me planejar, pegar material. Eu estava igual muitos de vocês aí, a Deus dará. E tá, o que aconteceu para piorar a situação? Eu perdi a inscrição para a FATEC. Eu perdi o dia da inscrição, acabou que eu perdi a vaga. Meu pai ficou puto da vida comigo e, enfim, não pude me matricular na FATEC. Então, eu já tinha gostado daquela pegada de estar no cursinho, de estudar e tal, e não queria no outro ano ir para uma escola comum, fazer o ensino médio. Então eu pedi ao meu pai que se eu poderia passar o próximo ano, o ano de 2006, fazendo um pré-militar, para tentar a EPICAR. Ou seja, eu não iria para a escola para o primeiro ano e ficaria só fazendo o pré-militar para tentar a prova para a EPICAR, que é a escola preparatória de cadetes da aeronáutica. Daí meu pai, com muito esforço, né, que a situação nunca foi assim de sobra, sempre foi apertada, conseguiu pagar para mim um curso chamado CAP. Eu nem sei se o curso ainda existe, é um curso que fica em Nova Iguaçu,
que nessa época era referência para concursos militares. E aí a prova da EPICAR era em meados de agosto, mais ou menos. Eu falei para o meu pai assim, se eu não passar para a EPICAR, com certeza eu vou passar para o Cefet, pai. Porque a preparação para a EPICAR é muito mais difícil. Nessa época eu ainda não tinha essa noção da diferença entre exames diferentes. Então eu pensava o seguinte, a EPICAR é difícil, então eu me preparando para a EPICAR, eu vou me preparar também para o Cefet. Mas eram provas diferentes, era completamente diferente. O que aconteceu? Eu não passei para a EPICAR e também não passei para o Cefet. Esse ano foi um dos mais difíceis assim, né? Porque na adolescência tem uma cobrança boa dos pais, dos familiares e tal, até mesmo uma cobrança nossa, e a gente ainda está meio perdido, e foi um ano assim complicado, porque chegou o fim do ano e foi só fracasso. O meu pai tinha investido dinheiro em mim, eu tinha ficado um ano sem estudar e reprovei em tudo que eu fiz. O que ficou de lucro desse ano foi que eu tive um contato mais aprofundado com matemática. No CAP eu pude fazer exercícios de geometria difíceis, exercícios de porcentagem, mas enfim, eu estava assim, o pessoal top do curso estava aqui e eu estava aqui, entendeu? Mas em comparação ao que eu era, eu já tinha evoluído muito, apesar de eu não ter obtido nenhum resultado. Beleza, tendo toda essa decepção, meu pai falou, não tenho condições de pagar mais nada para você, enfim, você vai estudar numa escola pública agora, porque eu sempre estudei em escola particular. E aí fui para o primeiro ano do ensino médio, no ano de 2007, eu tinha 15 anos de idade e estudei numa escola pública comum. Era à noite e ali eu pude ter contato, né, com como que está o péssimo ensino no Brasil. Em todas as matérias, a grande maioria eu nem tive. E passei aquele ano ali estudando, mais jogava bola após a aula do que estudava. Beleza. No ano de 2008, o que aconteceu? Um primo meu que tinha condições financeiras na época, por algum motivo quis pagar uma escola para mim. Eu acho que ele via que eu tinha um determinado potencial e queria, enfim, investir em mim. Então ele falou, Josias, né? Meu primeiro nome é Josias, o pessoal me chama de Luna. Ele falou, Josias, escolhe uma escola aí em Nova Iguaçu boa para você estudar. Aí eu pesquisei e achei uma escola chamada M, Colégio M, que fica em Nova Iguaçu. E aí entrei no segundo ano do ensino médio lá. E é uma escola assim exigente, na época pelo menos era bastante exigente. E assim, eu tive muita dificuldade, entendeu? Muita dificuldade. Eu nunca tinha visto química na vida, física eu nem sabia direito o que era, biologia então, puta que pariu. Eu só tinha noção mesmo em matemática. Então eu fiquei de recuperação todos os semestres, todos os bimestres. Enfim, na própria matemática eu não conseguia tirar as melhores notas. Mas enfim, ali a minha mente começou a abrir para universidades. Eu descobri o que era o FRJ, o UERJ, UF, Enem, essas coisas. Conheci bons alunos também, fiz amigos, fiz amizade com meninos que vieram de boas escolas, tinham uma base melhor, e conheci bons professores também. Isso faz muita diferença, um bom professor faz uma diferença na nossa vida absurda. E sobrevivi aquele ano, e no outro ano eu fui para o terceiro ano do ensino médio, que era o ano de 2009, e era um ano decisivo, porque era o ano de vestibular. A minha família não teria como pagar uma faculdade para mim. Naquela época, pessoal, se falava muito em terminar o ensino médio, fazer uma faculdade e sair empregado da faculdade. Hoje ainda tem um pouco disso, mas na época era muito. O Brasil estava bem economicamente, petróleo, tudo isso, engenharia, as notas de corte nas faculdades eram altíssimas para engenharia. Então, assim, entrou na faculdade, saiu da faculdade, está empregado, entendeu? Faz um curso de inglês que emprego está bombando. Então, era essa a cultura na época. Então, eu tinha muito na minha cabeça, eu tenho que passar para uma faculdade, que aí depois eu só vou entrar, tá tranquilo. Não tinha noção nenhuma de como a vida funcionava. Eu só ia pelo que me diziam mesmo, né? E beleza, nesse ano foi o ano que eu estudei mesmo, entendeu? Eu parei para ver, foi quando eu comecei a desenvolver essa estratégia
para concurso. Eu parei para analisar como que era cada vestibular. Foi o ano em que o Enem foi implementado para muitas universidades. Até então não tinha essa coisa do Enem, cada universidade tinha o seu vestibular próprio, e nesse ano eu fiz tudo o que eu pude. Eu fiz a prova do CEDERJ, fiz a prova da UERJ, fiz a prova da UF e fiz o Enem, que pegava a Unirio, a Rural, o Cefet, a faculdade, né, o Cefet, e também fiz uma outra que agora me falha a memória. Fiz a UFRJ. Nesse ano eu passei em tudo. Porém, eu já comecei a ser estratégico aí. Na UFRJ eu sabia que eu não tinha como passar em engenharia civil, que era a minha escolha na época. Então eu marquei lá nanotecnologia. Na UERJ eu também sabia que não passaria para engenharia civil, porque eu não estava bem para fazer uma prova discursiva. Coloquei o curso de física. No CEDERJ eu coloquei o curso de matemática. Enfim, eu queria garantir uma vaga numa universidade. E o Enem, no colégio M, né, eu continuei no M, no terceiro ano, teve muito simulado. Eu tive um excelente professor de redação que ensinava a fazer a redação com carinho mesmo, com amor. Isso fez muita diferença. Então, no Enem eu consegui fazer uma boa nota e passei tanto para o Cefet quanto para a UF, para engenharia civil. No Cefet eu passei pelo Enem e na UF eu passei pelo próprio vestibular da UF. E aí eu tinha que escolher entre fazer engenharia civil ou no Cefet ou na UF. E eu naquela coisa, né, tinha 18 anos, né, no outro ano, né, 2009 foi o ano de vestibular, 2010 foi o ano que eu entrei na faculdade a primeira vez. Então eu queria aventura e tal, vou morar na UF, meus pais estavam dispostos a pagar os gastos, estava aquela emoção, né, passou, vai fazer engenharia e tal, toda aquela euforia, e fui estudar na UF. Fiquei o ano de 2010 e 2011 na UF. Tomava bomba pra caramba nas matérias, mesmo sendo uma faculdade de exatas, eu gostava de exatas, eu não consegui me adaptar à distância, à rotina, a muito conteúdo, eu não conseguia me organizar. Até hoje eu tenho dificuldade para processar muita coisa na minha cabeça. E fiz o ano de 2010 aos trancos e barrancos e fiz até o final de 2011, quando eu vi que eu não ia conseguir continuar naquilo. Aí no final de 2011 eu tomei coragem de trancar a faculdade. E quando eu cheguei em casa e disse para os meus pais que ia trancar, nossa, foi uma decepção geral, né? Porque estavam todas as energias em cima daquilo ali. E eu tinha 20 anos na época, né? Estava no final dos meus 20 anos, então foi difícil lidar com a pressão, entendeu? Por que você largou? Por que você fez isso? Etc, etc, etc. E eu simplesmente não conseguia continuar, entendeu? Por, enfim, diversos motivos. E que eu nem sabia ainda descrever, nomear, eu só não sabia que não ia dar, que não era o que eu queria, enfim. Faltou disposição, essa é a verdade. Daí, no outro ano, no ano de 2012, né, eu fiquei vagabundo, fiquei desocupado. Eu não estava fazendo faculdade e nem não trabalhava também, não sabia trabalhar com nada, enfim. Até que meu pai chegou e me deu um chega para lá. Ele falou: Josias, agora ou você arruma um emprego ou é isso, entendeu? Você está aí à toa, não largou a faculdade, não quer fazer. Eu tava meio cagante, estava desmotivado para a vida. Então eu comecei a procurar emprego e eu percebi que toda essa habilidade de vestibular, de matemática, física, no mundo real, ela não serve para muita coisa. Se você não entregar algo útil para as pessoas, para a sociedade, tudo isso que está na sua cabeça, essas ideias, elas não servem para nada. E aí, o único emprego que deu para eu conseguir foi o de vendedor de telemarketing. Eu comecei a trabalhar como vendedor de telemarketing no jornal o Globo, e foi um processo difícil pra cacete. Eu não tinha experiência nenhuma com emprego, eu era um garoto muito tímido, mas mesmo assim eu tive que encarar. O meu pai meio que me lançou no mundo, né? E lá nos processos seletivos tinham pessoas que já trabalhavam com aquilo, etc, etc. Então foi um desafio ter que encarar aquilo. Mas assim, todo o processo analítico que eu desenvolvi,
ao longo desse período de estudo, de esforço, de concentração, ele foi útil também nessas situações em que eu tinha que passar por esses processos do emprego. Passei no emprego e no ano de 2011, ali em meados de 2011, eu já estava começando a trabalhar como vendedor de telemarketing. E aí eu decidi, poxa, eu larguei a faculdade, eu quero fazer uma faculdade, eu não quero ficar sem fazer faculdade, eu quero me formar em alguma coisa, sei lá, eu larguei essa, mas eu quero outra. E comecei a me interessar por economia, né? O curso de economia. E nesse mesmo ano eu fiz o Enem novamente, aí eu nem estudei, né, porque eu já tinha base, passei para economia, e aí larguei o jornal O Globo. Eu pensei, não, agora eu vou focar só em economia, eu não vou ficar nisso não. Meus pais ainda tinham uma condição de me ajudar, eu já estava fazendo faculdade, então meio que eles ficaram mais tranquilos, e fiz economia. Comecei economia no ano de 2013, saí do Globo ali no final de 2012 e no início de 2013 eu comecei economia na Rural, ali em Nova Iguaçu. E aí, enfim, eu percebi que eu gostava da economia, mas de estudar por fora, de estudar as coisas assim, sozinho, por fora. No curso era completamente diferente do que eu imaginava, mas mesmo assim fiz o ano de 2013 a economia e entrei em 2014 na faculdade ainda fazendo economia, mas aí já começou a pesar uma coisa para mim. Eu estava já com 22 anos de idade, não trabalhava, não tinha renda, já estava de saco cheio de ficar pedindo dinheiro para os meus pais e pensei, não, quero fazer algo, porque eu já tinha conhecido a sensação de ganhar dinheiro quando eu trabalhei no Globo, então eu queria aquilo de volta, mesmo fazendo faculdade. Quando então abriu o concurso para soldado, bombeiro, abriu de repente, eu nem estava esperando, eu nem nunca tinha pensado em ser militar, ser bombeiro, enfim, mas era uma boa oportunidade. O salário na época era R$3.000, a escala de serviço era boa, então eu pensei, vou fazer essa prova. Era uma prova relativamente tranquila, a base do vestibular foi boa para mim, para esse concurso, eram 20 questões de matemática, 20 de português, fiz, passei, e no ano de 2014, né, eu entrei pro CBMERG como soldado. E aí até tentei conciliar com a faculdade, mas não consegui, ficou pesado, ficou puxado, então já estava com a minha renda, estava tranquilo, não devia mais nada para ninguém, né? E tranquei a faculdade. E aí fiquei em 2014, né, meados de 2014 até o final, como soldado no bombeiro. Fiquei o ano de 2015 inteiro, e 2015, aí que entra o ponto importante, né, que é de interesse para muitos de vocês, eu decidi fazer a prova do CFO. Por quê? Porque eu tinha uma base de vestibular já, eu já tinha conhecido como que funcionava o CBMERG, eu já tinha passado por experiências ali que eu já estava satisfeito no bombeiro, então pensei, tá na hora de pular de nível. Eu não sei se o que eu quero para minha vida, se eu quero continuar bombeiro, se eu quero fazer outra coisa, mas eu tinha uma certeza, eu queria melhorar a minha situação financeira principalmente. E eu tinha essa base de vestibular, pensei, vou fazer a prova para oficial. Decidi em cima da hora, fiz o segundo exame de qualificação, a história vocês já conhecem, fiz 43 acertos, estudei igual um maluco, e fiz o exame discursivo no final do ano de 2015. E aí naquele mesmo ano eu descobri que tinha passado. E eu confesso para vocês, galera, que a minha emoção foi mais de ter a sensação de que eu conseguia ir além, entendeu? Com o meu esforço, com a minha capacidade. A minha alegria não foi tanto de, vou ser oficial bombeiro, porque sejamos honestos, tem pessoas que entram para a carreira militar como vocação, é aquilo que elas querem para a vida, e tem pessoas que entram às vezes por uma comodidade, por uma oportunidade que apareceu, que foi o meu caso, e até hoje eu ainda estou no bombeiro, eu ainda não tive condições de sair. Aí no ano de 2016, no início do ano, eu entrei no CFO, né? Fiz os 10 dias de adaptação, como vocês sabem, e nesses 10 dias de adaptação eu vi como seria os próximos 3 anos. Seria completamente diferente do que
eu queria para mim, né? Ou até mesmo, sendo bem honesto, seria diferente, seria a mais do que aquilo que eu estava disposto a aguentar, a suportar, né? Não é para mim, não é para todo mundo. Temos que ser honestos também, uma carreira pesada, estão 3 anos de internato, exercício físico exaustivo. Mesmo eu já sendo bombeiro, eu dei um passo atrás, entendeu? E nesse ano de 2016, por ter passado na prova, muita gente me procurou, né? Cara, como é que você saiu? O que você estudou, etc, etc. Mas eu ainda estava com aquele pensamento, eu tenho que ir além, eu tenho que ir além, eu quero ir além, principalmente financeiramente. Eu sempre pensei assim para frente. E pensei, vou abrir um curso. E na época eu estava, né, com toda a energia, e pensei no nome, Luna Concursos. O nome do curso vai ser Luna Concursos. Porque eu imaginava, né, eu com várias salas de aula, gerindo professores e tal, mas e nem pensava só no CFO, pensava em fuzileiro, ESA, vestibular, enfim, né, porque eu gostava dessa coisa de concurso. Mas acabou que, na realidade mesmo, eu vi que eu era uma pessoa só, a demanda foi só para o CFO, e eu comecei a dar aula para o CFO. Dava aulas avulsas para pessoas, assim, eu cobrava R$30 por 4 horas de aula para cada pessoa. Então, tinha dia que eu dava aula para 4 pessoas, tinha dia que dava para 3, tinha dia que não ia ninguém, entendeu? Então, foi um ano assim, até a metade do ano de 2016, eu fiquei assim. Depois do exame de qualificação do ano de 2016, aí veio me procurar um pessoal mais sério, né? Porque eu fazia muita propaganda no Facebook, eu publicava, eu saía falando e o pessoal vinha também, né? E o boca a boca também é muito poderoso. E aí eu fechei uma turminha de 6 pessoas na metade do ano de 2016. Eram meninos muito esforçados, muito bons, mas eu ainda estava começando, eu não tinha muita experiência, enfim, eu estava ali batendo cabeça ainda. Desses 6 meninos, todos eles evoluíram bastante nos estudos como pessoa, né? Viram como era a carga de estudos para poder passar num concurso concorrido, viram a carga de estudos que eu tive, então eles evoluíram. Não passaram, infelizmente. Um deles quase passou, ele chegou a fazer o TAF, mas ele estava com conceito B na época, ele me procurou depois do B, então não consegui ajudar ele a tirar o A, mas mesmo assim ele fez uma boa discursiva, gabaritou física, e enfim, mas não passou. Enfim, no outro ano, apesar de não ter tido nenhum aprovado, o pessoal começou a me conhecer, falavam bem da minha didática, dos meus métodos, enfim. E no ano de 2017, eu continuei, entendeu? Dei um passo até além, fiz uma reforma no curso, ficou bonitinho, a minha namorada me ajudou, formei 2 turmas, cheguei a ter um total de 25 alunos, tinha turma de domingo, que era só os domingos, e tinha uma outra turma que era às quintas e sábados, ou sextas e sábados, não lembro. E o padrão era sempre assim, de 10 da manhã às 5 da tarde, sempre o dia todo de aula. Então eu dava assim a minha alma ali. E enfim, mas o que aconteceu? Nesse ano, era o ano que eu estava assim, agora que eu vou ter um curso, né? Agora que vai bombar, agora esse ano eu vou dar o gás, vai ter aprovado e vai dar tudo certo. O CFO foi cancelado no ano de 2017. Foi cancelado, assim, sem mais nem menos. Eu, que tinha dado tudo, né, por aquilo ali, fiquei meio que sem nada e vi também a decepção dos alunos. O pessoal pode até falar, mas tu não é bombeiro, tu não trabalha no bombeiro e tal. Sim, galera, mas acabou que essa questão de dar aulas tomou o meu tempo quase todo, entendeu? E também o meu foco, a minha atenção, né? E o bombeiro acabou ficando em segundo plano, porque quando você trabalha com o sonho das pessoas, você acaba vivendo aquilo junto, entendeu? As pessoas têm medo, têm ansiedade, têm frustrações, elas vêm falar contigo de madrugada, falam que acorda, falando que não conseguiu dormir, você acaba se tornando um psicólogo, né? Então, essa coisa ficou muito em primeiro plano para mim. Só que, infelizmente, o concurso foi cancelado. No meio do ano, foi aquela nuvem negra na cabeça de todo mundo, e eu, que tinha um total de 25 alunos,
no próximo mês eu não tinha nem 5, entendeu? Todo mundo dispersou e com razão, né? Outros foram terminar suas faculdades, outros foram empreender, outros foram fazer concurso público, e eu fiquei assim, caramba, mal ou bem eu tinha uma renda a mais, né? Que eram as mensalidades pagas por esses alunos, então eu tinha dívidas também, então assim, as dívidas continuaram, eu estava sem renda, enfim, foi uma loucura. Mas mesmo assim eu não quis parar. Estava no meio do ano, eu pensei, cara, já estou aqui, já estou na correria, estou no ritmo de estudo, vou continuar estudando. E comecei a estudar para o vestibular de medicina da UERJ. As inscrições do Enem já tinham passado, então pensei, vou estudar para o vestibular de medicina da UERJ, porque eu pensei, já que o CFO cancelou e eu tenho uma certa fama nesse ramo de concurso, vou estudar para o vestibular de medicina, que se eu passar em medicina, eu vou ficar conhecido no meio e medicina vai ter vestibular todo ano e eu vou começar a dar aula para medicina, entendeu? Eu queria viver disso, eu gostava e gosto de dar aula, né? Aconteceu que eu não passei para o vestibular de medicina, né? Nesse ano eu fiz a prova da UERJ, química eu mandei bem, biologia eu não mandei bem, mas não passei, tive mais um dissabor aí no final desse ano. No outro ano, né, que foi o ano de 2018, no caso, o ano passado, eu decidi continuar tentando o vestibular de medicina, porque no ano anterior, quando eu comecei a estudar biologia e química, que eu nunca tinha tido contato, inclusive na escola que eu contei lá atrás, eu fiquei de recuperação em biologia e química nos 2 anos, eu comecei a gostar, e eu pensei, poxa, por que não? Entendeu? É uma profissão legal, vai me dar renda, e eu vou tentar. E continuei tentando, e nisso eu conheci pessoas do meio, conheci alunos do meio e montei uma turminha nos mesmos moldes que era para o CFO, só que para o Enem, para o pessoal que queria medicina e queria reforçar a matemática. Então eu fiquei de fevereiro do ano passado até agosto mais ou menos dando aula de matemática para o Enem, para o pessoal que queria medicina. E como o CFO tinha sido cancelado no ano anterior e até então nem se falava de CFO mais, né, eu caguei para o CFO, não tinha perspectiva. E aí, de repente, o CFO foi autorizado. No meio do ano, assim, surpreendentemente, ninguém esperava, o concurso foi autorizado. E aí houve a demanda para mim, né, de alunos querendo formar uma turma, etc. e tal. E nem estava nos meus planos 100%, mas mesmo assim eu abri essa turma com eles. Foi uma turma que eu não dei muita atenção, não dei muita aula, porque eu estava mais focado na turma do Enem, mas mesmo assim orientei da melhor forma possível. Foi um ano muito intenso. E o que aconteceu? Dos alunos que eu preparei para o Enem, nenhum passou, né? Eram 7 ou 6 alunos, nenhum passou. Eles melhoraram em matemática consideravelmente, melhoraram na maturidade para os estudos. Alguns começaram a tirar o conceito A na UERJ de letra. E no CFO, aquilo que vocês já conhecem, teve uma galera que foi aprovada, né? Porque eu já estava bastante experiente nesse concurso, nessa prova. Enfim, e eu não fiz a prova, o vestibular nesse ano. Eu entrei em estafa física mental. Eu, assim, fiquei offline. Chegou uma hora que eu não aguentava mais olhar para um livro, olhar para uma prova. E nesse ano eu não fiz nem exame de qualificação, né? Ano passado, nem exame de qualificação, nem exame discursivo e nem Enem. Era o ano que eu provavelmente estaria mais preparado para fazer essa prova, mas assim, igual eles chamam no mundo esportivo de overtraining, eu acho que foi isso que aconteceu. E isso perdurou até mais ou menos meados desse ano atual. Tipo assim, um cansaço de não querer mais olhar para a prova, de não querer mais fazer esse processo de estudo, de absorção, etc, etc. Mas ainda assim, né, teve demanda esse ano para o CFO. Aí eu fiz um curso online, um grupo online no WhatsApp, onde eu preparei o pessoal, dei dicas para o exame de qualificação, alguns tiraram o conceito A e tal, e agora eu estou com essa turma para o CFO aos sábados aqui, com 7 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas,
Preparo algumas pessoas individualmente, estou com 2 ou 3 atualmente, e estou gravando esses vídeos aqui para vocês, para deixar conteúdo para o CFO aí, porque eu pretendo a partir do ano que vem não mais depender disso, tentar seguir outro rumo na vida, porque eu já acho que eu já fiz o máximo que eu pude nesse ramo e agora eu quero trocar, quero viver novas experiências, né? Então, nesse ano eu ainda não disponibilizo tudo que eu sei do CFO para vocês, porque tem pessoas que me pagam para estudarem comigo, então seria injusto eu disponibilizar tudo gratuitamente aqui, enquanto tem outras pessoas que pagam, né? Mas a partir do ano que vem vocês terão aqui provas resolvidas, vídeos de como fazer a prova melhor, etc, 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 tudo isso gratuitamente para quando eu sair desse ramo eu deixar tudo pronto aqui, entendeu? Eu ajudo bastante gente pelo WhatsApp, pelo Instagram a respeito dessa prova, e pretendo continuar ajudando, mas não sendo mais o meu foco principal. E como que está a minha situação para esse ano? Eu sei que ninguém tem nada com isso, né? Mas vou registrar aqui. Eu vou fazer o Enem e vou fazer o ERJ, mas confesso, não estou estudando, eu não estou conseguindo focar mais nessas matérias de vestibular. Eu estou focando em estudar outras coisas do meu interesse, coisas que não tem nada a ver, porque simplesmente cansa, entendeu? Eu cansei. Eu não sei se isso vai voltar, né? Até a própria matemática eu estou um pouco cansado. E vou tentar o Enem e a UERJ. Então eu tenho 3 cursos que eu vou tentar: Medicina, Direito e Psicologia. Qualquer um desses aí eu vou dar o gás a partir do ano que vem. Por quê? Lembra que eu disse que com 22 anos, lá em 2014, eu fiz a prova do bombeiro para soldado? Então, nesse ano eu prometi para mim mesmo que até os meus 28 eu tentaria de tudo, eu inventaria minhas modas, eu faria de tudo o possível, mesmo que não desse certo em nada, que tivesse que largar, só por experiência mesmo. Então, eu fiz o que deu na telha, né? E ano que vem eu vou estar fazendo 28 anos e a minha promessa foi que a partir dos meus 28 anos, o que eu começasse a fazer, eu iria até o fim, eu seria o melhor naquilo e seguiria por um bom tempo, não seria mais uma invenção de moda, entende? É lógico que eu ainda estou com aquele desejo de passar em medicina, né, já que eu cultivei lá atrás. Vou fazer a prova esse ano, mas sabemos que passar em medicina não é tão fácil. Entretanto, eu tenho interesse pelo direito, porque me interesso pela área de investigação criminal, eu pesquiso isso por fora e tal, e fazer a prova para delegado da Polícia Federal ou delegado da Polícia Civil futuramente seria interessante para mim, muito interessante. Então eu cursaria o curso de Direito a partir do ano que vem tranquilamente também, e o curso de Psicologia, caso eu não faça Direito, né, caso eu faça Psicologia, também me dedicaria bastante, porque eu gosto muito, passei a gostar muito dessa coisa de ajudar as pessoas nas dificuldades delas, de incentivar, de dar aquele apoio emocional, enfim, não que eu seja um exemplo de segurança emocional, mas conseguir ajudar um pessoal aí consideravelmente. Então, estou nessas 3 vias aí. E qual a conclusão que eu quero chegar ao fim desse vídeo para quem é corajoso e ficou aí até agora? É que assim, tem-se a imagem aqui no Brasil, aqui, não sei se é só no Brasil, em outros lugares também, tem-se a imagem de que a pessoa que foi aprovada em concurso, aquela pessoa que é concurseira, que tem um cargo público, ela é o suprassumo da sabedoria, ela é super inteligente, e não é nada disso, entendeu? Pode ser que seja, mas não é regra. Passar em concurso é meramente uma habilidade que você adquire ao longo do tempo, é como tocar violão, entendeu? Tocar violão, tocar flauta, dirigir um carro, é uma habilidade. Você aprende a identificar como que são as provas, faz elas, vê quais são as matérias no edital, faz aquele esforço de leitura e absorção dos conteúdos e se prepara para o dia da prova. É simples assim, só que é muito doloroso. Por que que é doloroso e por que que eu enjoei disso, de certo modo? Porque você se obriga, você se força a aprender um conteúdo pelo qual você não tem um interesse.
específico, um interesse imediato. Então, você, por exemplo, suponha que você não queira saber nada de biologia, pelo menos não agora. Se você vai fazer o vestibular, você vai ter que decorar o que é uma mitocôndria, o que uma mitocôndria faz, etc. Então, é sempre um esforço de memorização, Porque é aquilo, quando você ama alguma coisa, você memoriza sem fazer esforço, entendeu? Ou faz menos esforço. Agora, quando você não ama aquilo que você está estudando, aí você vai ter que criar mnemônico, você vai ter que criar musiquinha, você vai ter que criar, né, um monte de coisa para poder memorizar aquilo, correlacionar, enfim, chega a ser estressante, né? Então, estudar para concursos não é nada mais, nada menos do que uma habilidade que você vai ter que aprender para alcançar determinado objetivo, entendeu? Então, se o seu sonho é ser bombeiro militar, se o seu sonho é ser qualquer outra coisa, você vai ter que passar naquele concurso, mas é só uma etapa, aquilo não te define, entendeu? Então, passe a enxergar o concurso público como uma habilidade que você treina, adquire e aplica, e só isso, beleza? Eu tinha uma outra coisa para falar, mas agora eu esqueci, deixa eu ver, era isso. Outra coisa, percebam o seguinte, eu já estou desde o ano 2005 nessa, então são 14 anos aí, né, de 2005 para 2019, são 14 anos nessa pegada de concurso, e percebam que assim, eu tentei, falhei, fracassei aqui, consegui aqui, você vai ter vitórias, derrotas, enfim, o importante é continuar. Não vai ser um conto de fadas a sua vida, entendeu? Muitos dos acertos, eles virão após muitos erros, isso já é clichê falar, e por curioso que seja, muitas vezes os seus acertos virão quando você menos espera, entendeu? Ano passado eu não esperava que tivessem tantos aprovados, mas eu já estava com uma força na minha personalidade, no meu modo de passar as coisas que eu nem conhecia ainda. Eu tinha desenvolvido, e chegou um determinado ponto que eu já conseguia passar tudo aquilo, e eu não tive essa intenção proposital, simplesmente aconteceu, beleza? Então sigam firmes aí no propósito de vocês, na missão de vocês, e em breve eu trago outros vídeos aí para o YouTube que não tenham 100% a ver com CFO, com vestibular, com UERJ. Eu vou tentar falar sobre outras coisas também. Valeu? Um abraço, galera.